Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Digex, ADTEC, Goodyear e Hangar 33. E fica já o nosso recado, gostou do vídeo? Dá o seu curtir, compartilha com os amigos, dos seus grupos, traz mais inscritos aqui pro canal. E olha só, você conhece a revista Asas? Compra a nossa revista através da nossa loja online ou então assina. Você vai se surpreender com um conteúdo mais rico ainda, completando aqui o do canal. Então olha só, como eu sempre digo, pensar faz bem. A Constituição japonesa do pós-guerra, forjada sob os conceitos dos Estados Unidos e os interesses geopolíticos deste na época, proibiu o país de ter quaisquer meios militares ofensivos. Com as Forças Armadas Nipônicas reestabelecidas depois da guerra em 54, tendo um caráter absolutamente defensivo, refletindo até o seu nome oficial, Forças de Autodefesa do Japão. Desejava-se sepultar de vez aquilo que o Ocidente caracterizou como o militarismo imperialista do Japão, do final do século XIX e primeiras décadas do século XX, que teria sido o maior responsável pela guerra no Pacífico e na China, onde as tropas japonesas cometeram atrocidades em larga escala, massacres e uma conduta de guerra de extermínio muito próxima à dos alemães na União Soviética. E dentro dessa visão histórica, que eu não vou discutir aqui, é um assunto muito complexo, não cabe nesse vídeo, uma imagem icônica desse Japão militarista, digamos assim, é a Marinha Imperial. Mais precisamente os seus porta-aviões, com seus enxames de caça Zero, aerotorpedeiros B-5N Kate e bombardeiros de mergulho D-3A Val. Foram eles que atacaram Pearl Harbor em 7 de dezembro de 41. Foram eles que varreram as forças aliadas nas Filipinas, no Sudeste Asiático, Singapura, Indonésia, enfim, dominando quase todo o Pacífico. A Austrália escapou por pouco. Um porta-aviões é uma plataforma de projeção de poder militar, antes de mais nada. Foi isso que a Força de Porta-Aviões da Marinha Imperial fez em 7 de dezembro. Projetou o poder militar japonês até o Havaí. É dentro desse conceito que opera a Marinha dos Estados Unidos hoje, com seus super porta-aviões, as 90 mil toneladas de diplomacia. Ninguém pensa num porta-aviões em conceito defensivo. Até por isso, a nova marinha chinesa, com seus primeiros porta-aviões gigantes, assusta tanto. Eles não foram construídos para navegar na foz do Yangtze ou na Baía de Hong Kong. Então, imagina tudo o que passa na cabeça quando se ouve agora que o Japão vai ter logo, não um, mas 2 porta-aviões. Isso, desde o fim da Segunda Guerra, pela primeira vez, o país do almirante Yamamoto vai ter novamente uma força naval com porta-aviões. Olha o primeiro deles aí, o Kaga. Ouviu bem o nome? Te recorda alguma coisa? É exatamente o nome desse outro porta-aviões aqui, ó. Esse da Marinha Imperial Japonesa, comissionado em 1928 e modernizado em 1935. Capaz de levar até 90 aeronaves. Junto com os porta-aviões Akagi, Soryu, Hiryu, Shokaku e Zuikaku, compôs a força que atacou Pearl Harbor em dezembro de 41. Mais tarde viria a ser afundado naquela decisiva Batalha de Midway, em 4 de junho de 42. Então, o nome do primeiro porta-aviões japonês desde o fim da guerra é o mesmo desse ilustre antecessor. Mas, vamos lá, que navio é esse o de hoje, afinal? O Kaga é o segundo navio da classe Izumo, com o primeiro sendo o próprio Izumo, e os dois entraram em serviço em 2015, o Izumo, e 2017, o Kaga. Na época, com seu deslocamento da ordem de 27 mil toneladas, os dois se tornaram os maiores navios de guerra japoneses desde a guerra. E de fato tem dimensões comparáveis à dos porta-aviões da Marinha Imperial. Com 248 metros de comprimento, o Kaga é
pouco menor que a nau capitânia do ataque a Pearl Harbor, o porta-aviões Akagi, que tinha 260. Com isso, desde que foram lançados, os dois navios da classe Izumo passaram a ser alvo de comentários sobre a possibilidade de poderem ser adaptados para operar aviões, o que era sempre tacitamente negado pelo governo de Tóquio, sempre que o assunto era citado. E esses rumores só cresceram quando foi anunciado que a encomenda total de 147 caças de quinta geração F-35 Lightning II pelo Japão incluía 42 da versão B, adequada para operações em navios aeródromos de pequeno porte, graças à sua capacidade de decolagem curta e pouso vertical. Enfim, as negativas oficiais se mostraram vazias, como é comum, né? E os rumores, verdadeiros. Em 2018, finalmente, o governo japonês anunciou o óbvio. Tinha decidido modificar seus dois grandes navios da classe Izumo para permitir que operassem os F-35B. Na verdade, esses planos já estavam embutidos desde o primeiro projeto original dos navios, apesar das declarações públicas em contrário das autoridades japonesas. O trabalho de conversão dos navios foi dividido em duas fases. O primeiro navio, o Izumo, concluiu as modificações da primeira fase em 2021. Nesse trabalho, o navio recebeu um revestimento no convô resistente ao calor, necessário para operar com a vetoração dos escapes dos motores dos F-35B, além de alterações na iluminação e marcação do convés. Já a segunda fase vai ser iniciada no Izumo apenas em março de 2025 e verá o navio reconfigurado com um convô ampliado notadamente na proa, como já se vê hoje no Kaga. E recentemente, a Raytheon anunciou que está entregando o sistema de precisão de aproximação e pouso a bordo, o J-Pulse, para instalação nos navios. Esse sistema, que é integrado à aviônica de bordo dos F-35B, permite as operações com o jato em qualquer condição meteorológica ou de mar. No caso do segundo navio, o Kaga, fotos recentes, feitas agora em março e abril, mostram o navio em fase final de trabalhos no convô e, depois disso, já saindo do seu cais na cidade de Kuri, na província de Hiroshima, acompanhado por vários rebocadores, ficando muito visível o novo e ampliado convô e o conjunto todo novo de formato da proa. A próxima fase de trabalhos envolverá o reequilíbrio e o reforço estrutural do casco do Kaga, e deve ser concluído até março de 2024. Segundo o cronograma oficial, os dois navios estarão totalmente reconfigurados e de volta às operações em 2027. Um outro ponto que aparece pelas imagens que se tem agora do Kaga, já com o novo formato do convô e da proa, é que parecem ter sido retiradas da parte da frente do navio as armas de defesa próxima Phalanx, de 20 mm, provavelmente para ajudar a acomodar os F-35B em decolagem, permitindo mais espaço no convô para as operações de voo. No final de 2021 foram feitos testes de prova de conceito do uso do F-35B a bordo com o Izumo, utilizando jatos dos fuzileiros navais norte-americanos, os Marines, em que os caças fizeram decolagens muito curtas, mas sem vetoração dos motores, por causa do convô não estar ainda, na época, já com o revestimento térmico adequado. Não há como ter dúvida de que o programa de conversão dos navios reflete não apenas mudanças das prioridades navais do Japão, mas também traduz uma nova visão do orçamento de defesa, que vem sendo aumentado, e uma nova postura geopolítica do país. E isso ocorre num cenário de elevação das tensões regionais, sobretudo em relação às crescentes capacidades navais da China nos últimos tempos. Afinal, a própria frota de porta-aviões da China vem crescendo muito e de modo incrivelmente rápido nos últimos anos. O Japão tem preocupação particular, por exemplo, com o caso das ilhas Senkaku, no mar da China Oriental, classificadas como vulneráveis no caso de um potencial conflito
e a proteção destas seria bem incrementada com a disponibilidade de caças F-35B operando embarcados dos porta-aviões da classe Izumo. Então, olha só, se há 80 anos os Estados Unidos forneciam aeronaves e enviavam seus pilotos voluntários para lutar junto com os chineses contra os japoneses, que atacavam utilizando inclusive a sua poderosa força naval de porta-aviões, hoje é o Japão que conta com o apoio dos Estados Unidos, recebendo aviões para voltar a ter uma força aeronaval de porta-aviões para se contrapor à China. O mundo gira e pensar faz bem. Porque você está no canal da Revista Asas, comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.